Todos, meu nome é Evelyn Isadora Silva, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vou apresentar o trabalho final da disciplina de modelagem na educação matemática. O tema escolhido para esse estudo foi o impacto do uso da tecnologia na aprendizagem. Esse tema foi escolhido porque é impossível ignorar o papel crescente da tecnologia nas escolas e no dia a dia dos alunos. Recursos como vídeo educativos, plataformas digitais e cursinhos online têm sido usados cada vez mais. Mas a pergunta que me motivou foi: será que esses recursos realmente melhoram o desempenho dos estudantes? Foram feitos os questionamentos para a problemática da modelagem e segue-se eles. Existe relação entre o tempo de uso da tecnologia para estudar e a nota em matemática? Qual é o tempo ideal de uso da tecnologia? Alunos que usam cursinhos pagos têm melhor desempenho e a percepção positiva do uso da tecnologia se reflete nos resultados? Para responder essas perguntas, realizei uma pesquisa com a turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Irmã Maria, onde estagiei. Foram entrevistados 10 alunos e coletei dados sobre quantas horas por dia eles usam tecnologia para estudar, qual é a nota média que tiram em matemática, se aprendem melhor com ou sem tecnologia e quais ferramentas utilizam, se utilizam cursinhos online pagos ou plataformas gratuitas mesmo. Os dados mostraram que a maioria usa a tecnologia entre 1 e 2 horas por dia e todos os alunos afirmaram que aprendem melhor com a ajuda desses recursos. Alguns alunos usam plataformas gratuitas como o YouTube e 5 deles fazem cursinhos pagos online. Com esses dados em mãos, organizei tudo em uma tabela relacionando as horas de uso com as notas. A partir daí, foi aplicada a modelagem matemática com uma função polinomial de segundo grau. Isso porque o comportamento dos dados mostrava um crescimento nas notas até certo ponto e depois uma leve queda, algo muito comum em situações onde o excesso começa a prejudicar. Onde x é o número de horas de uso da tecnologia, yx é a nota de matemática e a, b e c são os coeficientes que precisamos determinar para ajustar o modelo aos dados reais. Ao realizar o ajuste dos dados com uma função polinomial de segundo grau, usando uma calculadora científica, obtemos os seguintes coeficientes. Esses coeficientes foram calculados para minimizar o erro entre os dados observados e a função ajustada. Dessa forma, segue o gráfico em que os pontos azuis mostram os dados reais da pesquisa. Cada ponto representa um aluno. A curva vermelha é a função polinomial de segundo grau, de grau 2, ajustada aos dados que descreve a tendência geral. Segue-se assim o gráfico da relação entre o uso da tecnologia e o desempenho dos alunos. O gráfico mostra claramente que as notas aumentam com o tempo de uso da tecnologia, até cerca de 2,75 horas por dia, após o qual o desempenho tende a se estabilizar ou diminuir. Além da regressão polinomial, foi interessante calcular a média, a mediana e o desvio padrão para analisar o comportamento dos dados de forma mais completa. Esses cálculos fornecem informações adicionais sobre a distribuição das notas em função do uso da tecnologia, onde a média, o valor médio das notas para cada categoria de horas de uso. A mediana, o valor central das notas para cada categoria de horas de uso. E o desvio padrão, medida de dispersão das notas, ou seja, quanto as notas variam em relação à média. Essas medidas ajudam a entender a variabilidade das notas, especialmente quando temos alunos que não usam tecnologia ou usam muito. Segue-se assim a tabela do tempo de uso da tecnologia pela nota média de matemática. Aqui tem uma observação que o desvio padrão da categoria 3 horas não foi calculado porque há apenas um aluno nesse grupo. Dessa forma, o gráfico mostra que 0 horas de uso está associado às menores médias.
O desempenho cresce entre 1 e 3 horas e o ponto ótimo estimado ocorre entre 2,5 e 3 horas. A combinação do gráfico de dispersão com a curva ajustada ajuda a visualizar claramente como as notas aumentam com o tempo de uso da tecnologia, até um ponto em que começa a haver uma leve queda, sugerindo que o uso excessivo de tecnologia pode não ser tão eficaz quanto o uso moderado. Dessa forma, utilizando o modelo polinomial ajustado aos dados da pesquisa, temos a função, que já foi citada, onde x representa o número de horas diárias de uso da tecnologia para estudar e yx representa a nota prevista em matemática, do 0 a 25. Agora serão respondidas os problemas matemáticos. Letra A. Qual é o tempo de uso da tecnologia que leva à nota máxima prevista? O tempo de uso ideal ocorre no vértice da parábola. Portanto, a nota máxima ocorre com aproximadamente 2 horas e 45 minutos de uso da tecnologia prevista, da tecnologia por dia. Letra B. Qual é a nota média esperada de um aluno que usa a tecnologia por 1, 2 ou 3 horas? Substituindo os valores na função, chegamos aos seguintes resultados, E C. Qual é o rendimento máximo segundo o modelo? Calculando a nota máxima prevista no ponto do vértice, a nota máxima prevista é de aproximadamente 22,33, de 25 pontos. Letra D. A partir de quantas horas o desempenho começa a diminuir? Como a função tem concavidade negativa, o rendimento começa a cair após o vértice, ou seja, após 2,75 horas de uso diário da tecnologia, o desempenho tende a diminuir. O desempenho aumenta até 2 horas e 45 minutos por dia e diminui se passar disso segundo o modelo. E letra E. O modelo confirma que o uso de cursinhos pagos tem impacto positivo. A comparação entre os alunos com e sem cursinho pago resultou que os alunos com cursinhos online, alunos 2, 3, 7, 8 e 9, têm média de 22,2. E os alunos sem cursinho, os alunos 1, 4, 5, 6 e 10, têm média de 17,6. Isso demonstra um impacto positivo claro do uso da tecnologia como orientação, ou seja, os cursinhos. Dessa forma, o estudo evidenciou que o uso da tecnologia, principalmente quando orientado, tem potencial para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. A modelagem matemática se mostrou uma ferramenta eficaz para analisar e visualizar essas relações, contribuindo para decisões pedagógicas mais fundamentadas. Obrigado por terem assistido o meu vídeo e até mais!